Olá, me chamo Nelson Wagner. E eu sou a Tatiana. Estamos aqui no Moveabilities. Esse é o podcast Move em Mente. Seja muito bem-vindo. Eu pratico o movimento desde que me conheço por gente. Sempre gostei de atividade física, né? Eu fui uma pessoa que fazia caminhada, natação, os esportes da escola, né? E fiz arte marcial a minha vida toda, né? Aí fui estudar educação física, né? Aí hoje estou mais à frente, né, na academia, né? Estou no caminho acadêmico, mas eu sempre fui da prática. E eu olho para mim e falo assim, nossa, quanta coisa eu sei e fico feliz por saber tudo isso. Mas eu olho o que eu não sei e é infinito, é muito maior, né? Então esse deslumbre me fascina bastante, né? Tipo assim, nossa, o que eu sei nem se compara com o que eu não sei. Então eu estou muito entusiasmado, porque tem muita coisa que eu não sei ainda, né? E é uma dedicação de 30 anos, 30, 40 anos, né? Então eu falo assim, puxa, aí eu falo assim, como é que eu faço para formar um profissional em 4 anos? Né? Ninguém vai saber tudo. Aí vem o que a gente tem conversado bastante. Então se o cara não sabe nada em tudo em 4 anos, por que eu vou me dedicar a 4 anos de faculdade para ensinar isso? E aí eu posso dizer assim, educação física é fácil falar isso, porque as pessoas não têm muita preocupação se o exercício está certo ou está errado. O resultado final, ele é a longo prazo, então a pessoa não vê muito se fez mal ou bem para ela, um exercício errado, né? Ela vai demorar um tempo para fazer. Mas você não vai no dentista se ele não for formado em odontologia. E não vai no médico se tratar com um cara que não fez medicina. Mesmo que ele tenha feito vários cursos de medicina. Ou um dentista que tenha feito vários cursos de odontologia, de radiologia, tal, mas ele não fez a faculdade de odontologia. Você não mora numa casa em que o cara não fez engenharia ou arquitetura para você construir ela. Apesar de ser muito prático. Eu acho que assim, idealmente. Idealmente. Não, sim. Eu sei de pessoas que moram em casas que foram construídas na base. Às vezes a gente vê olhando em determinados locais e fala assim, meu Deus do céu, quem construiu esse negócio vai cair. E eventualmente acaba caindo, né? É meio complicado até isso. Mas idealmente esse seria o ideal. E aí a gente acaba caindo em alguns pontos de discussão que são muito interessantes. Qual é o currículo ideal para você se formar? Para você formar um profissional? Estou pesquisando isso, tá? Estando dentro da universidade, olhando diferentes cursos, né? Cada curso tem a sua abordagem, tem a sua especificidade, mas é interessante que essa é uma discussão recorrente. Qual é o melhor currículo? E todo professor acha que a sua matéria é a mais importante e que deveria ter mais horas. Isso. E que... É questão de status, né? Tem uma certa questão de status e tal, mas fala assim, não, o aluno ele tem que ter esses pré-requisitos de primeiro e segundo ano para chegar até aqui. E aí, às vezes, a gente olha, assim, umas abominações em currículos, né, de pegando aluno de primeiro ano e jogando no quinto semestre. Tem algumas matérias que até dá para fazer isso, mas tem muita coisa que não tem, ele não vai ter bagagem suficiente para conseguir acompanhar, por exemplo. Então é bastante complicada essa discussão em relação a currículo, é uma área de estudo bastante interessante também, e que acho que não tem nenhuma resposta pronta e específica. O que eu acho que a única resposta necessária, digamos assim, que a gente pode concluir, digamos, a única conclusão que eu acho que é possível de fato a gente fazer em relação a profissional de saúde é que profissional de saúde deveria estudar sempre. E estudar não significa pegar o livro e ficar tentando ler e decorar alguma informação. Se você é um profissional da saúde, dependente da área, e você não faz algum tipo de curso de atualização, você não procura se manter estudando, é péssimo isso. As pessoas estão paradas no tempo. Ela aprendeu uma coisa e quando ela aprendeu aquela coisa, talvez fosse bacana, talvez fosse o melhor conhecimento. O melhor conhecimento que a gente tinha naquele momento. E aí hoje você fala assim, cara, não cabe mais. Como é que eu ensino isso? Eu já tive discussões nesse sentido, tipo, olha, uma coisa muito comum na fisioterapia é o protocolo RICE, que é elevar a perna, colocar gelo, compressão e imobilização quando você tem algum tipo de lesão. Hoje você tem estudos mostrando que, olha, o gelo não influencia no processo
nesse sentido de facilitar ou melhorar o processo recuperatório. E aí você vai conversar isso às vezes, tem problema dentro. Então, assim, eu estou dentro da universidade, eu tento me manter atualizada. Isso é um exemplo. Outro exemplo, em relação ao alongamento, né? Qual é a ciência hoje, o que a gente sabe, de certa forma, sobre o alongamento, em que momento que ele é necessário, qual é o efeito de fato que ele é produzido. E eu já arrumei atrito com outros colegas que têm uma ideia um pouco retrógrada em relação a isso. Então, a ciência, o que eu acho muito legal da ciência, eu acho muito legal isso que o Renato falou, né? O que eu não sei me anima muito, porque eu quero poder conhecer, mas a ciência tem essa qualidade também imutável, de certa forma. Tem alguns paradigmas em relação a tratamento, a exercício, etc., que quanto mais a gente vai estudando, a gente vai ter que parar e repensar. E olha, isso não era exatamente assim. Isso não acontece dessa forma como nós achávamos. E se você não está se atualizando, você está parado no tempo, portanto, você está desevoluindo, né? Que a gente brinca. Se você não está evoluindo, você está desevoluindo. Regredindo, não tem jeito. O que é legal, porque assim, as pessoas criticam, né? A ciência anda muito devagar, né? E a prática anda mais rápida. É verdade, mas devagar você vai mais longe, né? As pessoas têm que pensar assim, a universidade está há 100, 200 anos ensinando. E a pessoa, ela não vai ensinar por 100, 200 anos. Então aquela experiência dela tem valor momentâneo. Então o empirismo tem esse problema, ele morre. Então tudo que você sabe vai morrer com você. Então a faculdade, ela é ruim? Com certeza. Eu acho que ela tem muita coisa a melhorar? Absolutamente. Aliás, estamos lá para isso, para melhorar ela, para melhorar a ciência. O trabalho de cada um é melhorar a ciência, né? Ou seja, aquilo que era verdade absoluta lá atrás, a gente tem que quebrar isso, vencer isso. Mas para vencer essa verdade, você tem que ter uma verdade melhor, você tem que ter mais argumento. Não é só opinião, falar assim, olha, eu acredito nisso ou aquilo. Isso não importa para a ciência. O que importa é, você consegue provar que sua hipótese está certa? Você tem certeza? Você tem demanda? Você mostrou em exemplo? Você fez pessoas, você fez um protocolo e todo mundo deu certo? Sim. Ok, então a gente muda de ideia. Então as pessoas falam assim de fora da academia, falam, não presta, tudo anda devagar. É verdade. Eu tenho um conto da torre de vidro, né, que a ciência fica na torre de vidro e tal. E o nosso trabalho é pôr cordas igual Rapunzel para descer na torre de vidros e viver aqui fora. Então tem um trabalho muito grande. Agora, você dizer que não precisa daquilo porque é besteira, e aqui fora a gente sabe muito mais, é complicado, porque as pessoas, há pouco tempo atrás, tomavam gasolina, petróleo para a saúde. Né? Elas pintavam coisa com rádio. Né? Maquiagem com metais pesados. Metais pesados. Então, assim, não, mas então sem ciência, as pessoas ainda estariam comendo petróleo. Acho que não. Sem ciência, a gente não teria penicilina. Ponto. Só isso. Já morreu muita gente. Né? Já. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, na prática de movimento, que é o que a gente trabalha, eu acho que você não pode dizer que a faculdade é um lugar ruim. Ela é formada pelos membros dela. Então, se você melhora a qualidade das pessoas dentro da faculdade, ou seja, você vai melhorar a faculdade. A faculdade é só um exemplo das pessoas. O ser humano é muito pobre, às vezes, em termos de conhecimento. Então, indo para lá, você melhora o conhecimento. E o que você quer mudar, você tem que estar lá dentro e empurrar a curva. Você tem que fazer força junto com um monte de gente para empurrar a curva do conhecimento. Não é assim porque você não concorda. Você tem que trazer mais gente, mais opinião, mais argumento, mais conhecimento, e aí você consegue levar isso que a gente acredita, né? Vou dar um exemplo para vocês. As pessoas, nos últimos 10 anos, mais ou menos, falaram sobre cultura do movimento, né? E virou a cultura do movimento. Hoje eu faço parte da cultura do movimento, né? E muitos amigos meus são da parte da cultura do movimento, e é interessante quando eu falo para eles, olha, a cultura do movimento é uma coisa muito antiga. Os primeiros caras que estudaram, na década de 80, já estavam falando de cultura do movimento. Né? Em 90, na escola, já se falava de cultura do movimento. Era uma coisa já falada. Né? Tem coletivo de autores, vários autores brasileiros da educação física já falando sobre a cultura do movimento. Como a gente conhece hoje. Né? Só que olha o que aconteceu. Mas veio de fora, veio mais rápido. Veio mais rápido porque hoje a internet permite essa velocidade. Antigamente, você, para conhecer isso, você precisava ter ido lá ler o livro, ou ter ido numa palestra desses caras. Né? Nos anos 80, o Dietrich, o Eleanor Kunz, né?
o BET, então são caras que você não tinha acesso se você não estivesse na universidade, né? Ou numa escola específica. Então, agora com o advento da internet, você fala assim, mas veio mais rápido. Sim, com a internet as coisas são muito mais rápidas, né? Eu tenho praticado o movimento, com a ideia de cultura do movimento, desde os anos 90, e agora virou moda, né? É interessante isso, que as coisas são muito lentas, né, na academia, porque tem que mudar um monte de coisas. São vários paradigmas que a Tatiana falou para serem modificados. Mas não quer dizer que eles estão atrasados. Por exemplo, a movimentação natural, né, que as pessoas falam, é 1800. Em 1950 já se falava, o Jorge B já falava de movimentação natural, do homem nadar, pular, saltar, correr, carregar pedra. O Jorge B já falava isso lá em 1940, 1950. O jogar, né, que é o play, o brincar, como é importante, tal, em 1938 já se falava disso, né? Então assim, mas não tem, na academia não tem ciência, os caras não estão fazendo nada, aqui fora que está acontecendo as coisas. Não é bem assim, calma, amigo, menos, está acontecendo muita coisa lá, é que a gente não tem acesso, porque a gente não se digna a ler e ver artigos, e a gente fala assim, não está acontecendo nada, porque eu estou vendo aqui no Instagram, tudo acontecendo no Instagram. E lá na universidade não está acontecendo nada. Não. Tá lá. Eu posso mostrar a vocês, eu posso dar uma referência de livros, assim, um monte de livro que não é, nenhum é dos 2020. Né? Claro que tem 2020 também. Né? Mas você vê que a prática do movimento play, os Jogos Finitos e Infinitos é de 1980, né? Brincar. Eu acho que tem algumas coisas aí, né, que o Nelson está trazendo em relação a, teoricamente, coisas que estão se falando no momento atual, e referências passadas de pessoas que já falaram sobre isso, né? Eu acho que a academia ela tem um certo descompasso em relação ao que está acontecendo no mundo lá fora. A gente tem umas estimativas de que um livro ele está 10 anos atrasado quando ele é publicado. No momento da publicação, ele já está 10 anos atrasado. Um artigo científico, de certa forma, também. Porque quando você faz um artigo com uma pesquisa mais quantitativa, normalmente, você já está publicando algo que outras pessoas já estão pensando outras coisas em relação a isso. Então você faz, às vezes, uma estimativa de 1 a 2 anos de atraso, digamos assim, em relação aos artigos. E a mesma coisa com as conferências, né? As conferências, elas teoricamente são os lugares onde as pessoas estão pensando sobre aquilo e vão discutir sobre aquilo e ter novas ideias para desenvolver, etc. E aí a gente volta numa conversa que a gente estava tendo outro dia, jantando, que eu acho que, de certa forma, muita coisa já foi escrita. E se a gente para e vai estudar, a gente consegue achar referências dessas coisas, dessas falas, desses autores, sobre tudo que já foi escrito, tudo que já foi falado. E isso é muito interessante, porque mesmo em áreas, às vezes, muito específicas, né? Área de biologia celular, não sei o que lá. Se você cavar a fundo o suficiente, você consegue achar, poxa, olha só que legal, o cara já pensou nisso lá na década de 70. Década de 70 foi um universo meio bizarro. Tudo era permitido. Era tudo permitido, não existia comitê de ética. E você fala assim, cara, olha só, o cara já estava fazendo isso, só que de um jeito completamente questionável. Bem questionável. E aí você fala, hoje a gente tem um comitê de ética que regula como vai estudar aquilo, etc. Então é interessante a gente pensar, as pessoas têm um caminho para desenvolver e para pesquisar no seu empirismo, para pesquisar no seu próprio corpo, eu acho que isso é super importante. Se você, e na nossa prática a gente fala disso também, né? Você tem que se conhecer, você tem que se entender, entender as suas potencialidades e as suas restrições. Você trabalha a partir disso também. Só que, infelizmente, muitas pessoas têm uma certa preguiça, né? Mas tudo bem também. É isso. É respeitável, né? O que a gente tem que colocar os dois pés no chão, tá? E assim, entender que a prática é muito importante e jamais vai esquecer isso, né? Mais vale um grama de ação do que 5 quilos de pensamento, né? Ou seja, mas não podemos equivocarmos que isso aqui não é válido, né? Ou seja, assim,
tem que andar com os dois pés no chão, ou seja, a ciência e a prática tem que estar caminhando juntas, né? Mas não quer dizer, e às vezes uma ultrapassa a outra como se fosse dois pés mesmo. Ora o pé direito está à frente, ora o pé esquerdo está à frente. Eu acho que caminhar para a evolução é isso. Ora a ciência está um pouquinho mais adiantada, ora a prática está um pouquinho mais adiantada e assim vai. E horas quando elas estão num ponto, onde elas estão, quando elas param, elas estão no mesmo lugar. Né? Isso aqui é importante, não é melhor que o outro. Agora, no mundo do movimento, óbvio que teoria é desprezível no sentido de que se eu estou praticando, está tudo bem. E eu concordo com vocês. Se vocês quiserem praticar, melhor entender o que está fazendo. Para quem é um praticante normal, praticante médio, ele pode praticar sem saber o que está fazendo. Mas os professores, aí é meu questionamento, os professores, aqueles que estão se dedicando ao ensinar, eles têm que estudar bastante. Né? E não é um livro ou dois, ou um professor ou outro. Né? Não é comigo que tem que estudar. Também. A gente sempre disponibiliza para os nossos alunos artigos, livros, para os nossos instrutores a mesma coisa. Eles têm que ler muito, assistir muito vídeo, com certeza, exercitar-se, mas tem que estar estudando, lendo, porque é isso que vai fazer a diferença. Então, quem quer ensinar tem que ser diferente em alguma coisa do que quem quer aprender. Ele tem que ter alguma coisa para poder passar. Né? E quanto mais ele tem, mais ele frutifica. Né? Ou seja, é uma coisa assim... É igual uma planta, que eu acho que igual uma planta, você põe bastante adubo, ela dá bastante fruto, logo dá bastante fruto, surge bastante árvore. Então, se você não tem adubo, que é o conhecimento, não tem como ter muito fruto. E se não tem muito fruto, não tem como ter muitas árvores. Então, são duas, tem que ter polinização, que é o conhecimento vem de um lugar e vem até você e traz uma informação que você não tinha. Né? Eu vejo isso também, você ter, aí que a Tatiana falou de atualização, né? A gente faz curso com os melhores das áreas, você tem que estar sempre buscando, né? Não tem discriminação, ele é o melhor da área, mas ele não tem nível superior, ou não importa, ele é o melhor da área, vamos lá aprender com ele, né? E aí você vai trazendo isso. Agora, não desprezem a formação acadêmica, né? Assim, o cara tem graduação em educação física e eu nunca fiz educação física e sei mais que ele. Pode ser que você saiba mais que ele em algum ponto, mas não em tudo, porque as pessoas são assim, né? A gente não consegue empurrar a ciência igualitariamente em todas as direções. A gente consegue empurrar só numa. Nosso conhecimento é um ponto numa direção. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Por mais que a gente saiba, a gente está alongando o conhecimento num só ponto. Tem 359 pontos que a gente não consegue mexer. Então tem que tomar cuidado com isso. Esse diagrama é bem interessante, né? Como metáfora de fato. E é legal, assim, pensar também em ciência, né? Mas é interessante que eu tive um caminho diferente do Nelson, né? Eu sou um pouco mais teórica e hoje, atualmente nos últimos anos, tenho ficado mais prática. Eu tenho experimentado mais para prática e aí teve um momento de crise que eu falei, não, vou abandonar a teoria e só vou viver da prática. E eu falei, não, peraí, eu preciso da teoria. A teoria me embasa e me permite entender várias coisas que só com a prática, eu sei que elas acontecem, mas eu gosto muito de saber o como das coisas, como ela acontece, o porquê que isso acontece quando eu faço determinada coisa. E a teoria que vai me embasando para ter essas compreensões de fato, tanto na parte prática quanto no processo de desenvolvimento do conhecimento em si, né? Mas eu acho muito legal que às vezes as pessoas desconsideram o quão difícil é você estar dentro da academia. Se você perguntar para qualquer pessoa que está fazendo mestrado e doutorado, e às vezes até pessoas com pós-doutorado, etc., cara, é difícil pra caramba. Você tem inúmeros obstáculos, você começa com uma ideia de projeto e tudo vai mudando no meio do caminho, você se depara com o projeto idealizado e com a prática da execução daquele projeto, e você vê que as duas coisas não se conversam, e você vai buscando caminhos para resolver esses problemas e para conseguir desenvolver o seu projeto. Você se depara com críticas, né, de colegas, de banca, que tem esse papel justamente de questionar o porquê que você está fazendo isso. E você às vezes tem a arrogância de dizer que o meu trabalho é o melhor do mundo, portanto eu deveria receber financiamento, quando na verdade, se a gente fosse tentar avaliar, olhar parâmetros,
assim, poxa, o que isso vai de fato contribuir, né, para a sociedade como um todo? Por que você deve ganhar financiamento e não determinada pessoa? Então tem várias coisas quando a gente pensa sobre o fazer ciência que é muito difícil e que requer muito trabalho, na sua grande maioria das vezes, não remunerado. Você trabalha muito mais do que você ganha de maneira geral. Em muitos casos é trabalho escravo mesmo. Tem até um diagramazinho, né, do professor e todos os pássaros embaixo aqui, assim, que seriam os mestrados, os doutorados, os não sei o que lá, que é bem interessante. Mas que brinca um pouco com essa ideia. Você vai ter que aguentar muita merda para conseguir fazer isso. Então, qualquer pessoa que tenha minimamente publicado alguma coisa, eu respeito muito. Mesmo que o trabalho seja ruim, mesmo que esteja em uma revista C, mesmo que não tenha uma relevância tão significativa assim, porque é foda, cara. E as pessoas não consideram muito isso. Não, é sério. Ou assim, não, você tem um artigo científico publicado. Legal, parabéns. Não, ciência não existe. Não, você já foi tentar entender? Você entendeu todo o processo do que é construir um artigo? O que é ter reprodutibilidade na ciência? O que é um peer review? O que é... Cara... O que a gente está querendo dizer no sentido é isso. Então, não vamos valorizar, não desvalorizando as pessoas que têm muita experiência na prática, né? E eu vou dar outra ideia para vocês, né? Para vocês entenderem como é que a coisa funciona. Antigamente os barbeiros faziam cirurgia. Hoje eu duvido que você vá no barbeiro operar alguma coisa. Então, a pessoa é um prático. Antigamente os barbeiros faziam cirurgia, e alguns barbeiros na Índia já tiram dente, né? Então, mas quando o cara é barbeiro e tira dente ou faz cirurgia, você não tem coragem, você prefere um médico mesmo, né, que fez medicina, na pior faculdade que haja, né, tenha feito uma residência meia boca, né, mas você prefere fazer cirurgia com um médico formado, graduado, do que num barbeiro. Por mais que o barbeiro pareça... mas o barbeiro, eu já fiz 70 mil extrações. Acho que... Talvez não seja a melhor ideia. Acho que essa é a nossa opinião, né? Que a prática e o conhecimento tem que andar juntos. Gostei desse paralelismo de um passo, né? De vez em quando um tá na frente, depois o outro, e tudo bem, essa alternância, ela é importante, ela é válida. E salutar também. Sim. Porque quando a prática está muito avançada, a ciência tem que correr atrás, tem que ver o que está acontecendo, que ela não conseguiu ver. Então ela corre atrás de prejuízos também. Né? E às vezes na prática você pode usar a ciência para aplicar melhor a prática. Então não quer dizer que, como eu falei, não é melhor que a outra, simplesmente são duas pernas. E ao mesmo tempo a gente tem pessoas, às vezes, dentro da academia que tem um embasamento teórico muito interessante e criticam demais as pessoas que são práticas, né? E aí você vai para um outro extremo da balança. Por quê? Cara, se você não sabe fazer aquilo, se você não sabe o esforço físico que você tem que dedicar para fazer uma determinada coisa, é muito complicado. E se você tem um embasamento do porquê que alguma coisa ali funciona, ou porquê que um determinado exercício ou movimento, e aí você não entende o que aquilo faz no seu corpo, também é bastante complicado. Então você tem esses dois extremos, né? Pessoas práticas que completamente desconsideram a teoria, mesmo com preguiça de conhecê-la ou estudar, e pessoas teóricas que às vezes desconsideram as pessoas práticas, para falar assim, justamente por ele não ter a teoria, ele não vale. E não é bem assim, ou pelo menos nós não achamos que é assim. É isso.